Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma CADcast. Estamos de volta aqui, eu e Raquel, né, Raquel? E hoje a gente tem um assunto muito bacana, certo? Que a gente vai trazer, na verdade, muitas frentes. A gente vai falar de mídia programática, marketing de influência, com uma pessoa maravilhosa que está aqui conosco, que a Raquel vai apresentar. Mas antes, falando um pouquinho, se você não me conhece, eu sou Leonardo Leitão. Eu sou diretor administrativo da CAD, sou cofundador também da CAD, estou nessa empreitada já há um bom tempo e também sou diretor de negócios da Leme Digital. Mas vamos correr porque tem muito assunto e muito assunto bacana. E aí, Raquel? Oi, gente, sou Raquel, diretora da Octobrand e também diretora da CAD, né? Tô aqui para participar do juízo do Léo só às vezes, mas tá tudo certo. E hoje a gente vai receber a Suiane Freitas, da Incomum Estratégia, né? E a gente vai falar de mídia programática, marketing de influência. E eu queria saber, Su, me conta um pouquinho da tua trajetória, quem você é, quanto tempo você tá no mercado, me fala um pouquinho. Onde é que eu falo? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Já trabalho com mídia digital há um tempo, né? Não vou nem falar o tempo que a gente se conhece, eu e o Léo, assim, com isso, com marketing digital de modo geral, mas com mídia programática trabalho pelo menos há uns 8 anos, né? Desde o publisher até hoje mesmo operando mídia programática para os nossos clientes e tudo mais. E com marketing de influência, a gente está nessa empreitada também há 2 anos, entendendo muito como esse mercado está funcionando e trabalhando com tecnologia para, obviamente, ajudar dentro dessas expertises e estratégias. Legal. Esse de tempo que a gente se conhece, né? Eu tava vindo para cá Pra e não denunciar a lembrando idade, hein? que você virou associada há um pouco menos de um ano. E a gente se encontrou num evento, né? E a gente só tava se encontrando nessas tuas escapadas, né? Por causa dos gêmeos também, e de Sim. tudo que estava em volta disso. E é muito legal você estar junto com a gente como associada e parceira realmente, Obrigada, eu que né? agradeço. Desse tempo todo. Mas vamos lá, vamos começar do básico, Uhum. né? A gente inicia com mídia programática, mas aqui, o podcast, a gente tem uma frente muito educacional também para o mercado, que é uma das propostas da CAD. Sim. Eu queria que tu falasse o que é a mídia programática, porque é um termo e é algo que a gente já utiliza dentro das nossas campanhas, dos nossos planos de mídia que a gente está fazendo, mas assim, para o público geral, o que é a mídia programática? É muito engraçado, porque parece uma pergunta simples, né? Mas a gente escuta ela todo dia, enfim, toda reunião que a gente conversa, mas me explica o que que é isso. Acho que o que dificulta muito dentro desse processo é a sopa de letrinhas, né? A gente tem um ecossistema muito complexo dentro da mídia programática. Então, em algumas apresentações ou workshops que a gente dá, eu costumo sempre trazer isso visualmente, esse ecossistema, porque a gente está falando desde a agência e do cliente, que tem uma demanda, uma campanha, uma estratégia específica para seguir, até o publisher, que é onde, né, a gente vai entregar a campanha. Só que lá atrás, a gente estava olhando para uma mídia programática muito limitada a display vídeo. Tanto que a principal ferramenta de operação de mídia programática, que é a DSP do Google, a DV360, é isso, display vídeo 360. Uhum. Só que ela não é mais só display vídeo, ela já virou muita coisa. Mas aí, sendo um pouco mais didática, a gente tem as DSPs, Demand Side Platform, que são as plataformas que a gente opera programática. No mercado hoje a gente tem a DV e tem Gama, né, assim, principalmente. Fora as DSPs, a gente tem as DMPs, que eu acho que esse é o maior pulo do gato quando a gente pensa em utilizar a mídia programática, Data Management Platform, a sopa de letrinhas. Sim. E aí as DMPs, elas são responsáveis pelos dados de terceiros. Então, eu estou falando de dados de Boa Vista SPC, Serasa, BlueKai, Naveg, que são DMPs que vão utilizar dados de comportamento das pessoas na web, né? Obviamente, tudo dentro da LGPD, Sim. né? Mas a gente consegue ali ter informações mais granulares para conseguir achar o target que a gente precisa. Então, falado essas duas principais ferramentas, a gente agora fala da operação, que é no modelo de leilão. Então, não muito diferente do que a gente está acostumado a dar lance, comprar isso via Meta ou Google em outro, né, falando de PMax, por exemplo. Então, não muda muito. Acho que o que muda são hoje, que aí a gente ganhou isso nos últimos 5 anos, isso foi realmente um sprint que a mídia programática deu, um potencial maior de canais. Então, se antes a gente estava falando de display vídeo em portais, sites, aplicativos, hoje a gente está falando de DOH.
a gente está falando de aplicativos como Spotify, Tinder, jogos, games, de modo Sim. geral, PlayStation, Xbox e tudo mais, Connect TV, streamings. Então, mudou o potencial de canais que a gente consegue trabalhar e a lógica de segmentação. Então, acho que se eu deveria, ali, de forma sucinta, resumir, seria isso. Perfeito. Isso é o sucinto, né? De tanto de coisa que a gente Tentei, pode tentei. fazer. Então, ela tá crescendo muito, a mídia programática, né? E eu falo assim, em termos de grandes agências, as grandes agências já têm um costume, um hábito de executar. As pequenas agências, não. Mas eu queria que você fosse bem clara, Su. Desmistifica pra gente essa ideia de que só grandes marcas, só grandes agências conseguem fazer mídia programática. Eu acho que tem exatamente esse ponto, porque o Edu, que, cara, um grande amigo, parceiro, falava uma coisa que eu acho muito legal. Ele fez uma análise, assim, a pirâmide de Maslow, ele, né, traz isso para o marketing digital, e ele fala exatamente isso. Meta, PMax, hoje, é o básico, precisa ser feito. E todo cliente precisa entender e enxergar que isso é uma principal estratégia. Mas o segundo passo, quando a gente pensa em aumentar potencial de alcance, trabalhar melhor awareness, buscar melhores segmentações, o próximo passo é trabalhar com programática. Ou melhorar entrega em outros canais diferentes do que você já está ali trabalhando, como Meta e Google. E aí tem essa percepção de que é caro. É claro, tem canais que têm realmente algumas demandas um pouco mais caras, né? Eu tenho clientes que falam, eu quero fazer Netflix. Cara, um CPM de Netflix é R$280, é um CPM alto. Para você fazer uma campanha nacional, se você for um boticário, massa, tá tudo certo. E tem, né? É um cliente que tem budget para isso. Mas para o cliente pequeno, onde é que eu enxergo? Mídia programática não tem limite de investimento, tá? Não tem assim, o mínimo é isso. Algumas trending desks defendem o mínimo por uma questão de rentabilidade, mas não pela plataforma. O outro ponto a ideia é otimizar. Então, claro que você vai buscar canais e estratégias que não vão onerar, né? Então, eu tenho uma campanha que é com foco em Fortaleza, ambos os sexos, 18+. Lindo, CPM barato, segmentação incrível. Dá para fazer com R$3.000. Não é um absurdo de investimento. Sim. Eu quero uma segmentação um pouco mais granular. Eu quero falar só com classe AAA no Ceará, que tenha né, poder aquisitivo para comprar um apartamento de 18 milhões. É só o que tem aqui, inclusive. Como é que a gente chega nesses caras? Aí tem que usar DMP. Aí encarece o CPM, porque eu estou pegando dados de terceiros e eu pago, obviamente, para as DMPs que eu utilizo, e aí isso vai onerando um pouco esse investimento. Então, esse 3 já não daria para trabalhar tanto. E aí a gente vai sempre entendendo a demanda do cliente, o target da campanha e os melhores canais que a gente consegue a partir do budget. Mas não tem isso, gente. Mídia programática não é caro, tá? E me fala como é, porque é legal isso aí, porque a gente está entrando numa frente estratégica do que a gente está falando, né? Não é só, tá aqui, a gente tem esse cardápio de coisas. Como é que é o papel da Incomum, da Suiane, nisso aí, junto com agência, cliente, parceiros, para execução disso? Ele chega já com demanda para você, você chega e, não, vamos montar junto, vamos ver o que é que faz sentido, porque você tem toda a expertise que está por trás disso, né? Então, quando é que entra essa parte estratégica em vez de ser, eu tenho uma mídia aqui para ser trabalhada? Não é isso, né? Não, a gente não está é. entrando num negócio bem além. Sim. Não, na realidade a gente faz exatamente esse movimento. Nunca é uma demanda, temos uma campanha, o target é esse, roda aí. Nunca está dentro desse espectro. Primeiro, por conta dessa questão de as pessoas precisarem entenderem como que funciona a mídia programática, até onde dá para ir, onde dá para trabalhar, que publisher, que canal dá para usar. E aí a gente entra nesse lugar de entende qual é a campanha, qual é a demanda, quem é o target, qual é o objetivo principal, para daí, inclusive, muitas vezes declinar. Né? Então a gente às vezes recebe um briefing que é, a gente quer lead. Tá, o que você está fazendo? Fora, agora a gente sugerir mídia programática. Não, a gente já faz isso, a gente já faz Meta, já faz Google. Tá, quanto é que tá o seu CPL de Google? Quanto tá o seu CPC?
Isso faz sentido a gente entender para a gente poder sugerir e falar, olha, para esse resultado aqui, eu não consigo te entregar. Né? Eu gosto muito de trabalhar com essa transparência, porque vai ter hora que a estratégia não vai funcionar para aquilo que ele quer. Vão ter outras, mas ela não vai funcionar. Como o Meta, em alguns momentos, não vai funcionar, como o Google, em alguns momentos, não vai funcionar. Então, a gente sempre olha e fala, nesse momento funciona. A gente até comentou, né, en passant ali de um case, eu tinha um cliente de imóveis, né, uma construtora, e era empreendimentos desse estilo, né, 18 milhões, não sei o quê. Então, a gente está falando Brasil, foco em investidores, tudo beleza, segmentação legal. O investimento não muito alto, só que eles estavam num momento muito propício de trabalhar programática, que era o lançamento do empreendimento. Sem dúvida. Então, nesse momento, era um momento crucial de utilizar dados third party, era um momento crucial de aumentar alcance e trabalhar uma campanha que não necessariamente precisasse de um grande investimento, mas eu acho que pulverizar um pouco as estratégias. Ele estava fazendo Meta, ele estava fazendo PMax, mas ele também fez Prog. E ele olhava para Prog muito dentro do viés das segmentações. Funcionou? Super. Por quê? Aí a gente entra com o olhar também de acompanhamento. Traqueamento, lookalike, né, para poder depois trabalhar e fazer remarketing. Então, esse também é um lugar que a gente atua muito. Então, às vezes eu tenho agências que elas estão operando Meta e Google, mas em conjunto a gente está fazendo atribuição assistida, a gente está conseguindo entender como a programática está contribuindo para aquele resultado que o cliente queria, entendeu? E isso sempre com esse olhar de consultoria mesmo, e não, a gente vai operar aqui o que vocês estão pedindo. Não, gente, para isso aqui não vai rolar. Para isso aqui, a gente tem isso aqui muito legal. Acho que é mais ou menos isso. Não, assim. Perfeito. Eu acho que a conversa é exatamente essa, e é para deixar bem claro que o papel não é só fazer uma entrega, que eu tenho isso aqui no pacotinho para você fechar, e tá aqui, aí tem isso. Não, eu tô acompanhando, eu tô analisando para ver se faz sentido para você, porque o meu foco é no resultado. Sim. Né? Então, o foco da Incomum, quando a Suiane está nessa frente, essa parte consultiva é muito importante, até para clarear na cabeça do pessoal que mídia programática, ela tem o seu papel bem definido nisso, mas ele faz parte de um plano maior também, não é a solução de todos os problemas. Não, não é. Né? Ele faz parte de uma das frentes de resolução do problema. Então, é para deixar mais claro nesse ponto aqui para o pessoal. Tanto que tem clientes que, às vezes, não faz ou não tem um investimento tão significativo com Meta e Google. E eu falo, cara, não é o momento ainda. Né? Eu tive um cliente uma vez que falou, não, mas um cliente amigo, não, mas eu quero fazer. Eu falei, não, mas não é sobre ser amigo e, né, vamos fechar aqui. Não, não é isso, não vai funcionar agora. Isso. Investe aqui, e aí, né, e sugeri uma amiga para trabalhar especificamente com ele, e ele tá agora super evoluído nesse aspecto. Eu falei, agora eu acho que a gente pode começar a pensar. Pronto. Mas naquele momento não era. Eu ia te perguntar, você sente que a maturidade dos clientes está mudando em relação a isso? Claro. Eu acho que não só mudando, como olhando muito para essa diversificação da estratégia. Porque às vezes é muito cômodo, né? Você já tá fazendo uma coisa, tá dando super certo, para que eu vou mudar? E tá tudo bem. Mas a gente tem muito esse olhar. Por isso que eu sempre pergunto, qual é o CPC de Google? Como é que tá seus resultados hoje com Meta? Para a gente entender como tá essa maturidade dele, quanto ele está investindo ali, se faz sentido ele também diversificar com uma outra estratégia. E isso faz todo sentido, porque a gente vê muitos clientes que começam a trabalhar Prog e melhoram os seus resultados de Google. Porque ele está aumentando o potencial de alcance, ele está qualificando o tráfego do site dele. Então, como a gente faz atribuição assistida, não necessariamente o last click dele foi via Prog. Mas, obviamente, como a gente qualificou a partir da segmentação, no momento em que ele decidir fazer o last click, seja via Meta ou via Google, é com qualidade. Maximizar os pontos de contato para ter mais performance. Exatamente. Certo. É isso. Perfeito, perfeito. E vamos logo cruzando nisso aí. A gente está falando de estratégia, a gente está falando da maturidade do cliente. E aí a gente entra, né, para a parte de marketing influência. Que, para o bem ou para o mal, né, é importante que a gente veja também como uma estratégia dentro do nosso plano, nosso planejamento que a gente está tratando. E aí, vocês também têm essa frente. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa frente, né, e como é que você vê também isso como uma estratégia cabível naquele planejamento quando o cliente conversa contigo. Porque, assim, falando em maturidade,
eu acho que a maioria das agências já vem o marketing de influência e já coloca lá no seu planozinho de mídia. Então, assim, claro, dependendo do cliente, do segmento, mas tem lá já uma caixinha dizendo, cara, faz sentido, né? Seja para captação, seja para marca mesmo. Como é que a gente Alcance. trabalha isso aí? Como é que é a visão de vocês em relação a isso? A Incomum abriu esse braço, primeiro porque a gente enxergou que aqui no Ceará, especificamente, a gente não tinha um concorrente expressivo nesse aspecto, então fazia sentido, Sem dúvida. obviamente, nesse caso, empreendendo, de fato, olhando para um oceano azul. E aí a gente também olhou muito para a questão de temos um mercado maduro que está investindo, mas a gente precisa contribuir com esse mercado para trabalhar com dados, né? Porque a gente tem eu pelo menos tenho essa sensação conversando muito com os amigos, né, de agência e tal, que a gente ainda está muito no campo do feeling, né? Da Sim. decisão de trabalhar com marketing de influência é muito mais feeling do que dado, né? Isso, fato, todo mundo sabe, tem consciência que, putz, uma campanha onde a gente tem estratégia de data-driven, onde a gente tem dado para poder analisar, comparar e decidir, é importante. Mas na prática, muitas vezes, isso não é praticado, assim, de fato, não é considerado. E aí eu falei, bom, ter uma estratégia de marketing de influência, uma operação disso dentro de casa, faz a gente aproximar o mercado de tecnologia, porque a gente trabalha com uma plataforma para isso, e faz a gente aproximar o mercado para olhar estrategicamente para isso, mais do que pelo feeling ou simplesmente para preencher a lacuna marketing de influência check, né? Então, esse é o ponto principal. E eu recentemente dei uma aula para a Share, e eu começava falando exatamente isso. Você já contratou um influenciador que não deu resultado? Ou você já apostou em algum viral, se for, né, um creator e tal, que não funcionou? Todo mundo, obviamente, vai falar que sim, né? E óbvio, a gente, nesse mercado de publicidade, tudo é teste e aprendizado, tá tudo certo. Só que chega uma hora que, se você tem background, quando eu digo de tecnologia, pô, a gente usa IA hoje o tempo inteiro. Então, assim, se você tem plataforma, tem tecnologia para otimizar seu tempo, para ajudar nas suas decisões, por que você vai no feeling? E aí, às vezes, a gente cai na falácia de contratar um influenciador pelo hype. Ah, eu contratei o influenciador tal. Foi horrível. Eu tenho alguns clientes que já citaram isso. Pô, mas os dados deles são maravilhosos. Por que foi horrível? Aí você vai analisar a fundo, que aí a gente não está falando de métrica de vaidade. Isso. Né? A gente está falando especificamente de olhar a fundo aqueles dados. Aí você olha o influenciador, uma campanha para Fortaleza, para um cliente especificamente em operação em Fortaleza, só 15% da base desse influenciador era de Fortaleza. Ou seja, ele não atingiu aquilo que ele precisava. Então, como é que você paga um cachê para o influenciador? Que é ótimo, que tem números maravilhosos. Mas como é que você paga e não olha um principal? Ah, porque não estava no Media Kit dele. Tá, então você precisa trabalhar tecnologia, ter tecnologia para olhar os dados sem depender do dado que o influenciador te dá. Então, a gente trabalha com a Air, a gente representa a Air tanto no Norte e Nordeste. E nessa plataforma você consegue ver tudo. Assim, você consegue procurar influenciadores, procurar entender não só as métricas de vaidade, né, que são volumes de seguidores, engajamento, que é o que a gente está habituado a ver, mas você tem dados da audiência deles. E como isso é atualizado em tempo real, ou seja, são médias de 90 dias, que todo dia vai mudar. Sim. Isso é legal porque, beleza, aquele influenciador viralizou. Massa, os números deles, beleza. Ele vai fazer um Media Kit e ele vai apresentar o quê? Os big numbers. Sim. Normal. Qualquer veículo faz isso. Uhum. Ele vai apresentar o melhor case, o melhor resultado. É óbvio, mesmo que isso tenha sido há um ano atrás. Se por algum motivo algo aconteceu e o algoritmo não está entregando o conteúdo dele, ele não vai trazer isso para você, nem para o cliente que quer contratá-lo. Então, a ferramenta ajuda a gente também a ter esse olhar do agora. Beleza, esse influenciador funcionou ali, bombou ali, mas ele está bombando agora? Né? Um caso recente que a gente está vendo é a Marisa Mayô, né? Sim, então, maravilhosa ela, diga-se de passagem, né? É isso. Então, assim, utiliza-se da estratégia do viral, que está funcionando, ótimo. Isso aí, feeling
publicitário, né? Oportunidade. Totalmente. Agora, quando a gente pensa numa estratégia de um cliente como esse, que, não, esse influenciador tá fazendo tudo, e ele tem ótimos números, e de fato, a métrica de vaidade dele era ótima, mas para a estratégia do produto ou do serviço que aquele cliente precisava, ele estava investindo uma verba para atender só 15% de um público, sabe? De toda aquela base de milhões de seguidores. E aí, hoje, num mercado onde tanto se fala de influenciadores profissionais, e ao mesmo tempo que a gente tem tanta gente que, de fato, acredita que é influenciador, e a gente sabe que nos números e no resultado não funciona efetivamente, como que a gente consegue dividir o joio do trigo? Cara, assim, eu acho muito complexo isso, porque vai depender muito da demanda do cliente, sabe? O que eu tenho visto muito é assim, e a gente tem defendido isso também muito na prática, vendo que muitas vezes não funciona, métricas de vaidade não funcionam mais. Sim. O volume de seguidores, engajamento. O que vai funcionar? A qualidade do conteúdo, que muitas vezes não é sobre mega produção. A qualidade do conteúdo que está sendo feito, a comunidade que esse creator ou esse influenciador está atingindo e envolvendo mais do que número, né? Então, a gente divide lá nanos, micros, mega e acho que hiper influenciadores, né? Então, e são divididos por métricas de vaidade ainda, que eu acho péssimo, mas é a forma que a gente teve também de colocar numa régua. E a gente tem visto que os nanos e micro influenciadores têm dado muito mais resultados. E às vezes a gente tem um sentimento, assim, eu adoro falar do Carlin, primeiro porque a gente está no Ceará e está em Fortaleza, acho que todo mundo aqui conhece. Hoje ele já está com 200 mil seguidores e, tipo, ele evoluiu, mas ele não tinha tudo isso. Só que a gente fez um case com um cliente que sugeriu ele, né? E o cliente falou, não. Só que quando a gente foi avaliar todos os dados e a comunidade que ele envolvia, os lugares onde ele passava, o engajamento que ele tinha, que era real, porque não era só um engajamento na rede social, era um engajamento nas ruas, porque as pessoas gritam, chamam o nome dele, buzinam para ele. E aí, quando a gente trouxe isso para a estratégia da campanha, para o tipo de serviço que o cliente estava querendo divulgar, fez todo sentido. Aí ele falou, que massa. Faz sentido. E aí a gente entra dentro do aspecto que eu vou contratar mais micro e nano influenciadores para atender uma base maior. Tudo bem. Aí é uma escolha. Você quer contratar um mega influenciador que tem, sei lá, 2 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, ou você vai contratar 50 micro. É uma análise que precisa ser feita. E isso a gente faz. A gente senta, usa a ferramenta, busca informação, apresenta para o cliente um planejamento com base em dados. E aí ele escolhe. A gente teve um cliente que aconteceu isso. A gente sugeriu o influenciador que ele pediu e a gente fez um planejamento com outros influenciadores. Tudo bem que ele topou o que ele pediu. Ele acabou contratando o que ele pediu. Mas pra gente o que valeu foi, apresentamos os dados e dentro daquele planejamento, o que a gente precisava entregar era mostrar para ele que aquela estratégia funcionaria. A gente não consegue aprovar, né? A gente fez uma ação, a gente tem um cliente que ele atende 70% do estado do Ceará, né? No interior, ele não atua na capital. E a gente tinha um trabalho de apresentar esse nosso cliente para o Nordeste, dar essa voz mesmo, e tinha que ser uma pessoa regional. Então a gente trouxe um nome muito forte, né? Que era o Braulio Bessa, fizemos 3 anos de campanha com ele. Só que o Braulio, ele também é aquela bala de canhão, né? A gente está falando do grande influenciador, tem números maravilhosos, encaixa também aqui nos números que estavam sendo trabalhados, a gente não tinha números desse ponto que você nos passa, porque aí foi uma conversa mais aprofundada com ele e tudo mais. Mas é uma coisa que a gente fala muito também, não só com esse cliente, mas assim como outros, é a sustentação da campanha. A gente tem a bala de canhão, a gente tem aquela força, mas a conversão, ela vem muito de outras estratégias. Sim. Então, tinha alguma cidade que o carrinho de som que passava, ele era bem mais efetivo. Como em cada 5 regionais que nós tínhamos lá, nós tínhamos 2 a 3 influenciadoras que estavam lá, nano, micro que estava lá, e, cara, era assim, 20 mil,
seguidores. Só que ela estava conversando exatamente com quem ia converter. Base dela. Em cima do guarda-chuva que estava da campanha geral. Então é tudo como a gente vai montando a estratégia. Foi um parto para conseguir convencer isso. Mas a gente está falando de cifras incrivelmente menores Uhum. e que aqueles números validaram tudo isso para ter a continuidade, né? Exatamente. Mas realmente é uma E que luta. na estratégia é o que contribui para a sustentação até do ponto de vista de viabilizar mesmo a campanha. Porque, às vezes, vamos investir, dar um tiro de canhão com um grande influenciador. Obviamente, a gente está falando de cachês maiores, de um Sim. investimento, porque o cliente precisa fazer muito maior. Mas para sustentar, não necessariamente você precisa de um grande investimento, você precisa de uma boa estratégia. Uhum. Né? Acho que esse é o ponto principal. É isso, assim, acho que pensar, olhar para a demanda do cliente, olhar muitas vezes para a audiência que esse influenciador tem, mais do que o que ele fala, ou que, né, o volume de seguidores que ele tem, mas quem são esses seguidores? É. A gente consegue saber, tem filho, não tem filho, né? Tem muitos dados que a gente consegue extrair ali para montar e analisar se está dentro da persona da campanha, da estratégia, da localização. Isso que você falou faz todo sentido. Um nano que está lá na região, Nossa, ele vai tá, ser muito de fato, em loco praticamente. E porque não é a mega produção, né, Su? Não é Porque ele mega. pegava e É. fazia assim Cara, com e fundo. A validar gente também direcionava que um o- roteiro, mas era a fala dele, não era o nosso roteiro. Que Exato. quanto mais pontos de contato eu tiver, né, independente de ser com o micro, com o nano e com o macro, com a bala de canhão, quanto mais pontos de contato eu vou ter, maior é o alcance que eu vou ter de marca e não considerar só o last click. Sim. É. Porque muitas vezes o cliente considera só o last click, as agências consideram o last click, e na verdade existe todo um por trás muito maior, muito mais macro desse processo, né? Eu digo muito para os clientes, e assim, do cliente pequeno, que eu atendo, ao cliente grande, que muitas vezes as outras agências atendem, parar de achar que só o last click é o grande virador de chave. Não é, gente. Não é, tá? Eu costumo brincar, até, né? Só fazendo um adendo em relação à mídia programática, quando a gente apresenta o que é atribuição assistida, a gente apresenta um slide que é tipo um jogo de futebol, Uhum. né? Então, assim, beleza, quem fez o gol foi o Vini Júnior. Massa, mérito dele, todo mundo é fã e todo mundo vai comemorar e dar o mérito do gol dele. Mas como essa bola chegou no pé dele? Sim. Né? Então, a gente faz essa analogia porque, de fato, quando a gente pensa em atribuição assistida e falar sobre o last click, é isso. Massa, o last click foi, de fato, a bola no gol, mas como essa bola chegou lá? Como esse clique chegou ali? Porque não existe mais esse negócio de jornada. A jornada nunca foi linear, não sei quem disse que ela foi. Eu acho que para fim didático deixaram bonitinha linear, mas gente, não é, tá? E nunca foi. E cada vez mais não vai funcionar. Porque assim, a gente tá aqui, o celular vai tocar, a gente vai olhar ali, a gente vai ser impactado com DOH, a cidade tá bombando Tomada, de tela, a gente vai ser impactado com o push, a gente vai ser impactado com o influenciador que a gente segue, com o mega, com o nano, Uhum. né? Então, o momento que você decide comprar, ele não foi por causa do anúncio X ou por causa do influenciador Y, foi o conjunto de Foi o fatores conjunto. que Perfeito. fez isso acontecer. Uhum. Excelente analogia, viu? Excelente analogia essa do jogo de futebol. Sério mesmo. Eu acho que tem muita coisa aqui já. Nossa. Eu acho que, na verdade, a gente podia continuar ainda por muito tempo Podia. Sim, claro. esse papo. Mas sabe o que eu acho que é legal falar? Sobre reputação, porque a gente tá vivendo um ponto principal quando a gente fala de marketing de influência, sabe? Que isso também é um ponto quando a gente... Eu defendo, eu sou tipo assim, sou team nano e micros. Claro, olhando, analisando estrategicamente. Mas eles também te colocam no lugar muito menos arriscado quando a gente fala de reputação. Sim. Quando a gente decide um mega, nem vou entrar no mérito de influenciadores de 53 milhões de seguidores. Sim. Estou entrando até no mérito de outros influenciadores, mas que, como a base é grande, a exposição acaba sendo maior, e a gente vive a gente vive a era do pós-cancelamento, porque já fomos todos cancelados, Uhum. né? Mas a reputação é uma coisa que a gente tem batido muito nessa tecla, que é uma métrica que
Como é que você mede reputação? É. Né? Assim, ela é uma métrica que hoje a gente está considerando, analisando o histórico, analisando o conteúdo, analisando marcas, por exemplo. Na ferramenta a gente consegue saber quais foram as marcas que ele trabalhou nos últimos 90 Legal, dias. muito bom isso aí. Né? Então, isso faz a gente entender, putz, trabalhou com essa marca, faz sentido pra gente, foi concorrente, é uma marca que a gente não acredita muito, ou um tipo de serviço ou produto que a gente não acredita, não vamos colocar na estratégia. Então, reputação é uma coisa que a gente está vendo aí todo dia, né, na nossa TV, o que está acontecendo, como isso tem sido mal praticado de alguma forma, e não é sobre a pessoa, não é sobre o influenciador, o creator, nada disso. Mas é a gente olhar para isso, porque como ela não é uma métrica muito tangível, né? Ela tem que ali você analisar muitas coisas, muitas questões para poder decidir. Eu acho que é uma coisa que as marcas precisam se preocupar muitas vezes, né? Eu adorei o case da Marisa Maio, por exemplo, mas assim, até onde isso vai ser interessante para determinadas marcas? Beleza, a Magalu já tem essa, vamos dizer assim, esse viés da brincadeira, né? A campanha que acontece semanalmente do dia do pagamento, Sim. né? Ela assumiu a piada do Payday e tal, mas assim, é o estilo da Magalu, foi uma estratégia que eles toparam fazer. Agora, para uma outra marca, será que funciona, Marisa Maio? Então, isso, porque a gente está falando de uma IA, de reputação, de uma série de coisas, que também é uma das coisas que tem crescido. Hoje a gente tem um monte de influenciador por IA, né? Tem a Aitana Lopes, que é uma que eu também achei uma estratégia genial. A gente está falando de uma influenciadora 100% IA, que foi criada por uma agência de modelos. Sim. Então, ela é um produto dessa agência. Eu achei genial, né? Pensa, se eu tivesse uma agência de modelos, você não quer ter problema com contratação de modelo. Cria uma modelo IA. Ela é patrocinada por Starbucks. Ela é patrocinada por uma marca de fone de ouvido. Ela tem um lifestyle gym, né? E ela faz conteúdo adulto numa plataforma europeia. Sim. E ela fatura $60 mil por mês. Passada. É isso mesmo. Né? Só que funciona para qualquer marca? Não sei. Né? Pois é, a gente tem que avaliar realmente o que faz sentido. A gente tem muitas questões aí para discutir. Lembrar sempre que a reputação ela é diretamente proporcional ao risco que cada influenciador tem. Exatamente. Ele proporciona, né? Exatamente. O micro, a base dele é pequena. Se der algum problema relacionado a contenção de danos vai ser bem má conduta ou desalinhamento com a marca de alguma forma, essa proporção e esse risco é menor para a marca também. Mas quando a gente está falando de um aumento de base, é um tiro de canhão, só que quando dá um grande problema, também é um tiro de canhão. Né? Então, às vezes, isso acaba sendo incontrolável. Importantíssimo você puxar esse ponto mesmo da reputação, de toda a análise que a gente tem, e como você falou, é o pós-cancelamento, né? Se for analisar tudo que já aconteceu realmente, né? E infelizmente, mas que bom que isto está muito em vista, mas a gente tem que se preocupar muito com isso. Que é levando a marca, a responsabilidade de várias frentes que a gente está tratando, e o pós, para resolver tudo isso, limpar essa reputação é muito, muito complicado. Dá muito mais trabalho você limpar uma imagem do que você construir Totalmente. uma. Né? Nossa, com certeza. Inclusive hoje, com tanta tecnologia. Só que eu acho que o grande desafio nosso, que trabalha com comunicação, com marketing de influência, é que como a gente sempre fala de dado, né? O CTR, o CPL, o last click, a gente está sempre tangibilizando alguma coisa, a reputação ela está num campo ainda delicado mesmo, de tangibilizar, de dizer, a reputação de fulano é melhor do que tem que fazer outras análises, né? Não é um dado cru ali, bonitinho, que a gente só bota no dash. Isso mesmo. E aí, aproveitando esse teu ensejo de necessidade de conhecimento de dados, de sopa de letrinha, de tudo que você fala, quais as competências hoje que o profissional de marketing, seja ele iniciante, avançado, o que a gente precisa ter, o que a gente precisa saber para conseguir monitorar desde os dados até o entendimento de como funciona esse processo? Eu acho assim, quanto mais plataformas, melhor, né? Acho que
hoje não tem como a gente trabalhar sem IAs generativas, não tem como a gente trabalhar sem um e-mail bom, uma plataforma né, de gestão de projetos, por exemplo. Isso também não fica para trás quando a gente pensa em operação de mídia ou até de marketing de influência. Plataforma, né? E aí eu nem falo só sobre a gente fala, tem a Hootsuite, a gente consegue fazer social listening, né? Então, isso é muito bom para analisar a reputação. O que estão falando agora dessa pessoa que eu estou pensando em contratar, né? E aí eu acho que a primeira competência é entender como essas plataformas funcionam e o que elas têm para me entregar. E, obviamente, pensar com uma cabeça muito mais estratégica do que de venda ou de análise minuciosa ali daquele dado, pensando num dado cru. É muito assim, vamos juntar tudo isso aqui e vamos entender como é que a gente vai apresentar isso para o cliente e entregar uma estratégia palpável. Porque aí envolve muitas plataformas, muitos dados e conseguir condensar isso numa informação que seja palpável para aquele cliente e inteligível, muitas vezes. Porque você chegar lá com um monte de dado, EMV, outras sopas de letrinhas, social listening, vanity metrics, aí o cliente vai falar, não, pera, vamos lá. Não interessa a sopa de letrinhas, o que interessa é a estratégia essa aqui. A gente tem essas informações e a gente tem essa estimativa de resultado com isso. Seja ela comercial, vamos dizer assim, né? Vender o produto em si ou de alcance, awareness, vai depender da estratégia. Mas muitas vezes eu não olharia para sopa de letrinhas, para nomes bonitos, em inglês, eu olharia mesmo para quais plataformas a gente tem no mercado que ajuda a gente e como é que eu monto isso que seja possível e tangível para o cliente entender e comprar a ideia, porque a gente vive disso, né? Vender a ideia. Seja ela criativa ou estratégica. É isso mesmo. Perfeito, Su. Perfeito. Foi ótimo. Acho que foi uma senhora aula, né, Raquel? Por Foi favor, maravilhoso. assista de novo, tá? Assiste de novo. Que se ficou dúvida, tem que voltar e assistir de novo. Ai, gente. Obrigada. Su, muitíssimo obrigado por estar conosco, né, aqui no Acadcast. E no fechamento, como é que te acha? Como é que a gente chama a Su para ajudar nessas estratégias? Bom, siga @Incomum Estratégia, mas também pode seguir o meu Instagram, @Suiane Freitas. Cara, me chamem, assim, estou à disposição para o que precisarem, né? Eu costumo dizer que se precisarem de workshops né? A minha ideia dentro do mercado, a gente sempre falou sobre isso, de fato educar o mercado. Um mercado que sabe como e com o que trabalhar, vai muito, né, para frente nesse sentido. Então, assim, me sigam o que precisarem também, não só quando a gente pensa em mídia programática ou marketing de influência, mas olhando para o todo mesmo, estou à disposição. É isso. Perfeito. Su, eu lembro que a gente conversou e eu queria, de fato, puxar essa deixa aqui, tá, galera? A Incomum, ela nasceu como uma agência, mas ela nasceu para ser a mídia externa de agências que não têm um setor de mídia só um setor de mídia. Porque tem muita agência pequena que não tem setor de mídia, mas tem clientes que precisam desse tipo de investimento, precisam desse tipo de direcionamento, e algumas vezes não é que a agência não consiga atender, mas são tantas demandas dentro de uma agência, que às vezes são tantos braços que a gente precisa ter, que não necessariamente a gente precisa ter um setor de mídia para cuidar de uma conta específico e assim por diante. Como que você se vê dentro desse cenário? Como que você projeta a Incomum dentro desse cenário? A gente até conversou sobre isso, né, Raquel? Assim, a Incomum, ela vem como um hub de mídia, né? Então, obviamente, dentro do aspecto de operação tradicional, a gente opera mídia em várias plataformas, mas como eu tenho também um know-how muito específico de planejamento, de mídia, de estratégia, eu entro muito dentro desse aspecto de consultoria mesmo, assim, de falar, olha, isso funciona, isso não funciona. E quando a gente conversou e começou a entender que tem muitas agências que não tem isso como, né, não tem essa estrutura lá dentro, mas pode terceirizar ela, em comum também está aí para né, contribuir nesse aspecto, porque aí a gente utiliza não só o know-how, né, como todo o background tecnológico que a gente tem para isso também, seja das plataformas que a gente utiliza ou das operações que a gente tem, do time que a gente tem para operar. Então, a ideia também é essa, né, é sair um pouco desse escopo tradicional de uma trending desk, né, tipo, contrate a Incomum para fazer uma campanha. Não.
por favor. Uhum. Quer dizer, contrata, mas assim, o nosso objetivo é realmente contribuir para o mercado nesse aspecto. A nossa parceria com a MDID nada mais foi do que aproximar o mercado de uma plataforma com Sim. custo-benefício muito melhor, sem muitos intermediadores. Por quê? Porque isso inviabiliza para as pequenas agências, para os clientes que têm super potencial de trabalhar com programática, mas para na barreira do investimento, né? Poxa, para fazer um rich media eu tenho que pagar R$80 no CPM? Não, você pode pagar 15. Uhum. Seu investimento vai ser muito otimizado. E o meu objetivo quando eu falei, cara, eu não quero ter uma trending desk. Tem um monte aí. Eu não quero concorrer com isso. Eu quero trazer para o mercado a possibilidade de viabilizar suas estratégias, né? Então, a Incomum entra muito dentro desse aspecto de qual é a sua estratégia e como a gente pode viabilizar quando a gente pensa em mídia ou quando a gente pensa em marketing de influência. Bacana. Perfeito. É isso. Perfeito. E assim encerramos mais um episódio do AcadCast, né? Foi maravilhoso estar aqui com a Su, com a Raquel. E logo, logo tem mais episódio para vir, tá? Um abração para vocês. Obrigada, galera. Até a próxima.